Ele tinha a oportunidade perfeita de mostrar essa ligação na frente. Imagina a lacrada, Ana, imagina. Se ele fala assim, não, eu tenho prova sim, você acha que eu ia falar um negócio? A prova é essa, essa e essa. Só que ele não fez. Por quê? Porque é um frouxo, porque não tem. Entendeu? Então eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente à época, os ministros do Supremo que faziam parte do TSE, do ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Sim, senhor ministro. Primeiro, boa tarde, Vossa Excelência, senhor ministro Luiz Fux, senhor Paulo Gonet. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele disse, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte. Hoje eu tive a oportunidade de... Isso é interessante. Eles indeferiram, eles tinham uma ordem de vídeos para passar durante o depoimento do Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes não deixou. Tá. Não vai passar nenhum vídeo, não. Assim, tem uma crítica por parte de vários legalistas aí nesse processo de cerceamento ao direito de defesa, isso é importante colocar aqui. Não sei o teor dos vídeos, não li a decisão, não sei o fundamento que o Alexandre de Moraes usou para justificar essa decisão que negou, né, que passassem os vídeos e tudo mais, então não posso opinar sobre isso. Agora, fato é que existem várias críticas de legalistas no decorrer desse processo, dizendo que os advogados não tiveram tempo hábil, por exemplo, para ler todos os documentos, para se debruçar nos autos do processo, porque é um processo gigantesco, né? Então não tiveram tempo, os depoimentos foram muito rápido. Também falam que os advogados muitas vezes não tinham acesso à integralidade daqueles documentos, então isso também prejudicava o direito de defesa dos réus, e isso é sempre muito perigoso quando acontece, né? Porque a gente sabe por quê, muitas vezes quando tem essas condenações, a gente viu isso acontecer na Lava Jato várias vezes, né? Quando você tem essas condenações cujo processo penal foi duvidoso, né? Muitas vezes, exato. O que aconteceu? Depois as acusações foram anuladas, né? Então, assim, é um perigo que eles enfrentam aí, né? O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse feito uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa? Eu não me submeter a maior vaia da história do Brasil. Você vai concordar comigo? Eu me submeter a um... mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque eu me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Tá. Por que você tirou o outro que era o discurso inicial dele? Você pulou, né? Processo que precisa... Não tem nada mais interessante aí pra gente ver? Tem 8 minutos, se eu quiser reagir inteiro. Vamos por mais um pouquinho, só pra gente ver mais ou menos. Segundo de dado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa das inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Isso foi uma outra estratégia do Bolsonaro, que era muito jogar pro, olha, não sou só eu que questiono a validade das urnas, o voto impresso é uma coisa que é apoiada por muitas pessoas, o sistema eleitoral brasileiro ele pode ser questionável aqui e ali, porque é difícil de auditar aqui e ali. Só que essa não foi a conduta dele no decorrer do exercício da presidência da República, sobretudo no final ali, quando ele sabia que ele estava prestes a perder as eleições. Não foi, né? Não foi. O Bolsonaro convocou, inclusive perdeu os direitos políticos por conta disso, convocou representantes da comunidade internacional, trouxe essas pessoas para o Brasil e não apenas questionou o sistema eleitoral brasileiro, o que seria absolutamente ilegítimo, apesar de meio bizarro você fazer isso naquele tipo de reunião, mas ele falou mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. E com qual intuito? Esse que é o ponto. Esse que é o cerne do debate aqui. Com qual intuito ele proferiu essas mentiras acerca do sistema eleitoral brasileiro para justificar uma ruptura com a ordem institucional vigente? Tá? Esse é o problema. Você pode questionar, você pode até falar, olha, não gosto desse sistema, você pode até falar, não confio nesse sistema. O problema é o plano que estava em execução, que é o que está sendo comprovado
nesse processo, tá? Vamos lá. Desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam Tá, o voto mas tem razão, impresso. pode ir pro próximo. Porque, Esse aí vai ser, pelo que eu entendi, vai ser ele falando dos questionamentos. E beleza, naturalmente ele ia tentar jogar pra esse lado, é isso que ele tem que fazer mesmo, né? Vamos ver. Ou seja, eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. E eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo nosso Brasil. Estou com 70 anos de idade, se tiver outra cirurgia igual essa última que eu passei agora aqui, segundo o médico, eu vou estar no bico do urubu, então já vivi bastante e quero continuar colaborando com o meu país. Obviamente, não gostaria de ser condenado, até porque eu entendo que nada que estou sendo acusado procede. Eu quero ajudar o meu país e conto com tem dois aqui, um procurador muito importante também, que tem um julgamento isento. E eu peço a Deus que ilumine todos os senhores por ocasião da feitura do voto, do parecer, para o bem do nosso país. Tá, beleza. Próximo. Não tem muito o que falar sobre isso. Isso é interessante, né? O Bolsonaro, ele é um cara muito vaidoso. Ele é sim, apesar do que ele falou aqui, ele é muito apegado ao poder, ao status. E ele fica sempre muito triste. E ele sempre fica citando a tristeza que ele sentiu ao perder as eleições, né? Uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar aqui é o Bolsonaro chorando, literalmente chorando, quando tiraram do Palácio do Planalto a Harley Mito, né? A Harley Mito era uma moto cafonérrima de madeira que fizeram pra ele, que era uma Harley Davidson de madeira, escrito Harley Mito. E ele viu o pessoal da mudança ali pegando aquilo, aquela moto horrorosa e tirando, e ele começou a chorar, né? Aquilo representava eu perdi tudo, entendeu? É muito patético mesmo. Pede uma eleição, ministro, é um vazio que você não imagina. E a gente conhece os amigos exatamente nesse momento, né? Pouca gente procura, o pessoal quer distância, e eu aproveitava nem falava com muitos para não importuná-los. Então esse vazio, muitas vezes, era preenchido aqui com a visita, com a conversa amigável entre eu e alguns oficiais generais das Forças Armadas. Isso aí. Enfim, já fiz um comentário sobre isso. Lá, de novo, ele falando da derrota eleitoral. Era real, né? Eu tinha duas alternativas, né? Praia ou Planalto. E dei mal, vim Planalto. Dei o melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. Só não imagino o que é trabalhar de domingo a domingo, raramente uma folga lá pro Guarujá para dar uma volta de jet ski. E sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade. É que Bolsonaro, pera lá. Você vai virar pro Alexandre de Moraes e falar que ele não sabe o que é trabalhar muito? Com todas as críticas que eu tenho ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é um cara que trabalha muito, e ficou muito claro aqui, tá? A gente discorda, a gente critica, né, todas aquelas ressalvas de novo, agora é um cara que trabalha muito. Aí você vai falar que você que trabalhava demais, para, né? A gente via a sua agenda quando você era presidente da República, era piada, era às vezes 2 horas de trabalho no dia, 3 horas de trabalho no dia. Você, às vezes eu ia lá andar de jet ski. Você fez isso durante uma pandemia, quando os hospitais estavam lotados, as pessoas estavam morrendo a rodo, não tinha vaga em UTI de hospital. E aí você foi, durante essa calamidade, ficar andando de jet ski, ficar brincando lá. Para, né? Para. É por isso que é muito cinismo ele querer se fazer de coitadinho agora, né? Quando ele tava sendo o gostosão ali, galera morrendo e ele brincando de jet ski, né? Ele achando que iria ter um mega plano, queria... eu vou dar a volta por cima, eu vou prender esse Xandão, eu vou acabar com esses ministros do STF que estão querendo me ferrar. Ele achava essas coisas. E aí agora quer ficar... pelo amor de Deus. É muito cinismo. Essa questão, eu lembro muito bem, no dia 8 de janeiro, desde o dia 7 estava passando mal, o pulsão intestinal, que é uma coisa que vai num crescente. Dia 8 passei mal pra caramba e dei uma tuitada, às 9h17 da noite, dos Estados Unidos. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Pausa. Contudo... Sim, ele fez isso depois de tudo ter acontecido e horas depois. Ele demorou muito pra se pronunciar, né? E quando se pronunciou, não foi um pronunciamento, sabe, forte, veementemente contrário àquelas ações, não. Então primeiro ele esperou acontecer
horas depois falou assim, manifestações pacíficas que são o ideal e tal. A gente sabe que ele estimulou aquelas pessoas, mas é aquela história, a parte do 8 de janeiro é o menor dos problemas, ainda que comprovassem, realmente, Bolsonaro não teve nada a ver com o 8 de janeiro, ele não estimulou aquelas pessoas a fazerem aquilo. Ainda assim, você tem uma série de atos muito mais graves que precederam o 8 de janeiro, né? Quando rolou o 8 de janeiro, de fato, já não tinha como nada dar certo, eles já tinham perdido, tá? Predações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não procede, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegaram 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1.000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos, que nós nunca fizemos isso ao longo dos nossos 4 anos. Este pessoal conservador é um pessoal um pouco diferente de outra parte da sociedade. E eu me orgulho desse pessoal que reaprendeu a amar a bandeira, a cantar nacional, a respeitar a família, a respeitar a criança em sala de aula, a acreditar no seu país. Então isso tudo aqui eu fiz e dei exemplo. Eu posso dizer, Vossa Excelência, quando eu mergulhei na piscina a primeira vez lá na Alvorada, estava quente. Chamei o pessoal lá, falei, é elétrico ou é solar? Elétrico, desliga. Eu nunca gastei um centavo do meu cartão corporativo particular. A empresa gastava horror. Nunca gastei um centavo, entreguei os 48 extratos zerados. Ele tá falando que ele economizou no aquecimento da piscina. O cara bateu recordes de gastos no cartão corporativo. Era uma farra. Era uma farra. Agora todos os recordes foram batidos pelo Lula, também gasta ainda mais, tá? Mas à época ele era o presidente que mais havia gastado com cartão corporativo. E colocava sigilo nos próprios gastos. Quer falar que é um presidente austero? Pelo amor de Deus. Aliás, o Bolsonaro nunca foi austero, né? Ele gostava de gastar, né, pros luxos pessoais dele. E gostava de gastar pra tentar comprar voto da população. Tem um dos trechos aí, esse eu vi, que ele fala que ele triplicou o Bolsa Família. Eu não sei se você chegou a separar esse também, Ana. Mas ele fala, eu tripliquei o Bolsa Família. Quer falar que foi um presidente austero? Triplicou o Bolsa Família. Fala isso como uma grande conquista do governo dele, né? E tá aí dizendo que economizou no aquecimento da piscina do Palácio Planalto. Quando eu viajava para o Brasil, dormia em hotel de trânsito. Custava em torno de 60, 70 reais. Pagava. Fora do Brasil, ficava em embaixada. Eu não pedi a minha aposentadoria da Câmara dos Deputados. Pedi depois. Passei 4 anos sem a aposentadoria da Câmara dos Deputados para ninguém começar a me atacar. Ele ganha, na época, né? Vai ganhar 20 mil da Câmara, 30 de presidente, 12 do Exército. Não fiz isso. Fiz o melhor de mim, dando o exemplo. E a melhor coisa que pode fazer é o exemplo. Essa questão, eu lembro... Ai, ai. Cidade, qual era o relacionamento do senhor com o pessoal, as pessoas acampadas à frente do quartel aqui em Brasília? Havia algum tipo de relacionamento? Olha, quando acabou o segundo turno, foi um movimento voluntário. Eu nunca fui a acampamento. Tá? Tinha informações pela mídia, especial mídias sociais. Tá? Uma outra pessoa, quando passava na Alvorada, falava o que estava acontecendo. Foi um movimento que surpreendeu a todo mundo pelo volume de pessoas. Tá certo? E aí, a minha opinião particular, era melhor o pessoal ficar lá do que vir aqui para a região da Esplanada. Agora, uma coisa que me causa surpresa é que o presidente que assumiu, ele poderia, dia 2, dia 3, ter tomado providência para desmobilizar o acampamento. Se bem que informações de outros testemunhas, de outros processos, inclusive, acompanho parte a CPI da Câmara Distrital, quarta e quinta-feira não tinha quase ninguém mais no acampamento, 200 pessoas no máximo. Ô, Ana, assim, você tem aquele trecho lá do Bolsonaro falando com as pessoas, que você tinha separado, que eu até comentei, falei, pô, nunca tinha visto esse. Você tem ele aí? Porque aquilo que ele tá falando com as pessoas, olha, você lembrou, né? Porque assim, aquele trecho já é uma resposta perfeita a isso. Vamos ver se você acha nas 8 bilhões de abas que você tem abertas aí. Né? Enfim, era um trecho que... O que ele falava mesmo, você lembra? Ele falava assim... As Forças Armadas são o último obstáculo do socialismo, por isso nós dependemos de vocês. Ele falando isso pra pessoas que estavam lá pedindo golpe de Estado. Para, né? Para. A gente ficou aqui meses acusando o presidente, falando assim, o Bolsonaro não vai falar nada sobre essas pessoas que estão na frente dos quartéis, porque um presidente minimamente sério que discordasse dessa postura, ele ia virar e falar, saiam da porta dos quartéis. Ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ah, mas ele não estimulou a ficar. Primeiro que sim, estimulou, e segundo que ainda que não tivesse, ele tem a responsabilidade, enquanto presidente da República, de coibir os anseios ditatoriais da base eleitoral dele. Ele tem essa obrigação.
Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitadas, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora, aquilo não é golpe. Não foi encontrada uma arma de fogo junto àquelas pessoas. O próprio Lula, no dia anterior, que é uma pessoa bastante, coração muito grande, ele foi para Araraquara para ver aí uma erosão de uma chuva que tinha ocorrido dia 29 de dezembro. Ele estava fora de Brasília. Outras coisas mais aconteceram, se não é o caso de comentar aqui. É verdade. É verdade. Só que assim, Bolsonaro, não dá pra você culpar tudo na esquerda. E é verdade que eles exerceram um sábio ensinamento do Napoleão Bonaparte, né, que é nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver errando. Né, frase do Napoleão. Não poderiam ter feito isso. Prevaricaram. Deixaram de agir da forma que tinham que agir por interesse próprio. Concordo com você. Não disponibilizaram diversas imagens das câmeras de segurança. Permitiram que aquele ato acontecesse. Tá? Só que eles só deixaram acontecer. Eles não orquestraram. Né? Ah, tinha um ou outro esquerdista infiltrado ali? Talvez. Acho que não nego essa possibilidade. Mas você vai me falar que todas aquelas pessoas eram esquerdistas infiltrados? Não, né? Você vai me falar que os empresários que estavam financiando a ida dessas pessoas até Brasília eram esquerdistas infiltrados? Não me parece razoável. Tá? Então, assim, é verdade, a acusação dele está certa. O poder público brasileiro foi leniente, deixou que aquilo acontecesse para prejudicar os opositores políticos. Mas isso não isenta, né, a participação dos bolsonaristas no que aconteceu naquele 8 de janeiro. Não isenta. Vai. Afirmar, a Vossa Excelência, da minha parte, por parte de comandantes militares ou outro Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente... Mas é claro, porque vocês não falam em golpe. O próprio Bolsonaro disse que o que aconteceu em 1964 não foi um golpe de Estado. Ninguém fala em golpe. As pessoas fazem o golpe. E dizem que foi uma contra-revolução, que foi... Ah, não, aquilo sim foi exercer o que estava na Constituição. É claro, ninguém fala, mas fazem. Né? Então, essa é a justificativa de vocês até hoje. Não, mas nunca foi golpe, porque a GLO está prevista na Constituição. Papinho, né? Papinho. E danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Nunca fugi. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes, talvez foi tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Agora... Ok, é o que ele fala, mas... Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Adoro quando ele faz isso. Vamos lá. Então, agir dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci pro pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. Que você não fez. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez, absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes jamais tem, pausa, você tem imagens do Bolsonaro discursando em manifestações com faixas pedindo intervenção militar na frente dele, atrás dele, no mesmo recinto. E ele não falou nada. Ele nunca virou e falou assim, tira essa porcaria dessa faixa daqui, que é isso? Não fez. Ele tolerava isso e ele estimulava veladamente, porque é um covarde e sabia das consequências que enfrentaria, né? Mas estimulava aquilo a continuar acontecendo. Agora, é muito bom ele ficar entregando a própria base, né, aos leões, falando assim, aquilo era um bando de maluco e tal. Vejam a ausência de hombridade que tem nesse homem. Aquelas pessoas
por mais que o sentimento não seja nobre, e não é, porque não tem nada de nobre de você confiar num retardado como o Bolsonaro para assumir uma ditadura no Brasil, é um sentimento extremamente leal, extremamente esperançoso. Aquelas pessoas viram no Bolsonaro uma figura de liderança absoluta, quase divina, né? É um sentimento retardado, mas ele existia. E aí o Bolsonaro, ele pega isso e fala assim, era só uma cambada de maluco, né? E fala isso agora. Ele fala isso agora, que essas pessoas já rodaram, né? Que essas pessoas já estão sendo condenadas, enfrentando acusações gravíssimas, enfrentando penas duríssimas por conta daquilo. Aí agora ele fala que era só um bando de maluco. Então é um desrespeito com os maluquinhos que acreditaram nele até o final. Vários bolsonaristas, ou ex-bolsonaristas, né? Porque você tem ex-bolsonaristas por dois motivos, né? Você tem ex-bolsonaristas que de fato se decepcionaram, que acreditaram no Bolsonaro e se decepcionaram com as ações dele no governo, e você tem ex-bolsonaristas que abandonaram o Bolsonaro porque ele não foi extremista o suficiente, porque ele não quis dar o golpe até o final. Esses ex-bolsonaristas, que são ex-bolsonaristas porque acham que o Bolsonaro foi frouxo nas palavras deles, estavam pistola no Twitter com essa declaração dele. Reclamam toda vez que ele faz isso. Mas naturalmente o Bolsonaro nunca se negou a jogar os próprios aliados pros leões pra se safar. Por que ele faria diferente com a base eleitoral dele? Embarcar nessa porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de dia normal. Doutor Procurador. É a mesma coisa, vai chamar o 8 de janeiro de baderna. Uma tuitada, às 9h07 da noite, dos Estados Unidos. Manifestações 9 da pacíficas, noite, na forma da lei, fazem parte da democracia. O negócio aconteceu de manhã. Depredações e invasões de prédios públicos, como ocorrido no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Nós repudiamos tudo isso aí. Não processo, com todo respeito, doutor Paulo Gonet, que eu colaborei com o 8 de janeiro. Se você pegar, pelo que fiquei sabendo, Polícia Federal, telefones, pegar 2 telefones meus, gente do meu lado, mais de 1000 aparelhos recolhidos, não tem nada meu ali, estimulando aquela baderna que nós repudiamos. Aí, pronto, vamos lá. Esse é o mais importante, deixamos o melhor pro final, né? Olha ele aí. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. O que ele tinha declinado antes mesmo? Ele tinha declinado, ele falou, eu declino, era uma outra brincadeirinha boba do Bolsonaro, ele falou, declino, eu não lembro o que era, mas enfim. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. O que o Barroso está levando, 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. O Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso, vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício, pausa. Ele já respondeu. Deixa até o final, deixa. Ter gravada, o desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Vou traduzir isso pra vocês, tá? O Xandão virou e falou assim, fala na cara. E aí o Bolsonaro arregou. Foi isso que aconteceu. Ué, mas o Bolsonaro tinha aí a oportunidade perfeita de demonstrar, né, todas as acusações que ele fez em relação ao Alexandre de Moraes ter ligações com o PCC e tal. Era só ele falar, olha, eu tirei isso, disso, eu falei isso por isso. Mas a resposta dele foi, não tinha indícios. Não tinha indícios. Desculpa, pediu desculpa ainda. Pediu desculpa. Cara, se o bolsonarista olha isso, e nesse conflito entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro continua falando assim, não, o mito é bom, o mito representou... Cara, esse cara tem merda na cabeça. O Bolsonaro arregou porque, de fato, ele não tinha indícios das coisas que ele falava. Ele acusou o Alexandre de Moraes, e de novo, todas as ressalvas que temos com os superpoderes do Xandão, blá blá blá. Ele não tinha prova nenhuma pra falar que o Alexandre de Moraes tinha ligação com o PCC.
Ele tinha a oportunidade perfeita de mostrar essa ligação na frente. Imagina a lacrada, Ana, imagina. Se ele fala assim, não, eu tenho prova sim, você acha que eu ia falar um negócio? A prova é essa, essa e essa. Só que ele não fez. Por quê? Porque é um frouxo, porque não tem. Entendeu? Meteu o fala na cara e Bolsonaro arregou e pediu desculpas. Engulam essa, bolsonaristas. Engulam essa. Ele pedindo desculpas para Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro ainda tá cantando de galo no Twitter como se ele tivesse saído vitorioso, tivesse sido muito bem. Ah, estabelecia a verdade. Assim, teve alguma novidade nesse depoimento? E eu digo isso pros dois lados, tá? Tanto pra acusação como pra defesa. A gente assistiu os momentos mais importantes aqui. Não teve grandes novidades, tá? O Bolsonaro falou o que ele sempre falou, se esquivou da forma que ele sempre tentou se esquivar, né? Não apresentou nenhum novo elemento. A acusação também não. Né? A acusação também não trouxe um grande fato novo que, nossa, o explosivo. Não, manteve tudo igual. Né? A gente continua sabendo quais são as desculpas que o Bolsonaro dá e sabendo que ele tem culpa no cartório, sim, que ele participou de uma intentona golpista, sim. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.